Está conosco aqui na Rede Brasil de televisão o candidato do Podemos ao Senado por São Paulo, Mário Covas Neto. Podemos continuar? Podemos, 19 podemos. Pois é, meus amigos, a gente prometeu e vamos encaminhar essa nossa conversa aqui para a conjuntura nacional. O senhor confessou que tem medo aí do Bolsonaro e tem medo do candidato Haddad. Não é medo. O medo não é a palavra correta. Não. Eu acho que a gente Receio, talvez. tente pensar nas consequências da eleição de um e de outro. E eu acho que não é o melhor para o país. Na minha visão, não é o melhor para o país. E mais uma coisa, sabe, irmão, uma eleição em 2 turnos, a ideia é que no primeiro turno o eleitor pode escolher aquele da sua preferência. E que no segundo turno, caso esse seu escolhido não chegue lá, aí você escolhe aquele que está menos distante de você. O que está se transformando essa eleição em primeiro turno já é uma ideia de que o segundo turno está aqui, está se antecipando as coisas. Então você vê gente dizendo o seguinte, eu voto nesse para não ser aquele. Útil, não é? Na verdade é um voto inútil, porque você está votando não no melhor, você está votando no menos pior. E contra alguém. E contra alguém. O voto tem que ser a favor. Você tem que ser a favor do país e não contra. Não me parece razoável que esse é um sentimento emocional e que levou o país a esse fla-flu mesmo. Eu penso que o ideal é que você tenha um voto racional e que as pessoas avaliem bem as consequências disso. Você, ao não querer uma coisa e escolher outra, olha o que você está escolhendo, se essa é uma opção boa também. Não, você tem uma gama de candidatos, você está indo para os extremos, ou extremo para a direita ou extremo para a esquerda. Não me parece que isso será uma boa solução para o país. Nós vamos continuar vivendo essa divisão entre nós e eles, entre direita e esquerda, e aí você não constrói, você vai continuar sendo aquela ideia de que o Brasil é um país do futuro e nunca vai ser um país do presente. O senhor, nesta eleição, o eleitor vai escolher 2 candidatos. A senador, sim. Eu gostaria que o senhor se colocasse dentre os candidatos do estado de São Paulo, não é? O que leva o senhor a acreditar, é claro, em ser a melhor opção? Bem, como eu disse lá inicialmente, eu acho que no Senado você tem que ter a preocupação de brigar pelo Estado. Você não é um senador temático. Eu não devo ser um senador que brigue por uma causa apenas. Você tem, por exemplo, eu vou citar os meus concorrentes. Você tem o Suplicy, que há 30 anos ele briga pela renda básica de cidadania. Continua brigando por isso. Acaba sendo um senador de um tema só. E um tema que não tem muito a ver com o interesse de São Paulo, tem com o interesse da nação. Eu não estou diminuindo a ideia, mas eu acho que é muito pouco para uma atividade de senador. Você tem a Mara Gabrilli, por exemplo, que é uma pessoa cadeirante, que é talvez a maior autoridade no país hoje para falar sobre mobilidade, sobre inclusão social, também é um tema específico. Assim como o Trípoli tem a questão do meio ambiente ou a questão dos animais. Você tem a Maura Imagem, que é uma esportista, alguém vitoriosa, mas é um olhar muito mais para o esporte. Você tem a Cidinha, que é uma candidata do MDB, que é uma negra, que luta pela igualdade racial e um segmento da mulher. Cada um deles tem um nicho, tem um tema, todos são especialistas, todos são boas pessoas nesses temas, são pessoas firmes. Mas eu sou o único que posso discutir todos os temas. Eu não tenho problema, eu não sou especialista em nenhum deles, eu sou especialista em gente. A minha ideia é representar bem as pessoas e poder representar o Estado com a dignidade que São Paulo merece. Pois é, então, nesse aspecto, eu percebo que a sua candidatura, ela leva um componente didático, de didatismo. Agora, à primeira vista, ser didático e explicar isso para a população no momento em que nós estamos é muito pouco produtiva em termos de conquista de votos. O que o senhor
que o senhor acha disso? Olha, eu estou me apresentando como candidato e falando as ideias que povoam a minha cabeça, aquilo que eu acredito, aquilo que eu pretendo fazer se for eleito, sem a demagogia. Que 9 entre 10 pessoas não têm essa consciência do que é realmente um senador. Eu acho que não também, acho que não. E eu acho que é função de nós, candidatos, dizer isso. Olha, a eleição de senador, ela fica absolutamente escondida. Ela tem uma importância fundamental. Como eu disse, são só 3 senadores por estado. E eu ainda estou propondo diminuir para 2. 3 por estado. E ela fica escondida atrás da campanha de presidente, atrás da campanha de governador e, em alguns momentos, atrás da campanha de deputados. Porque como você tem muito, ainda que o voto distrital não tenha acontecido oficialmente, é muito comum você ir nos locais e as pessoas perguntarem se você é da região. Porque procuram candidatos locais. Então, até a candidatura de deputado fica na frente de senador, ele fica escondido. Acho muito ruim que as pessoas, ao não se aperceberem que, da real importância do senador, considerar que, bom, serve qualquer coisa. E eu acho que não serve qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que lutar para que no Senado tenha uma representação forte para São Paulo. É isso que eu me proponho a fazer. O voto distrital, que o senhor defende com tanto entusiasmo, o senhor acha também que pode ser um argumento de apelo junto ao eleitorado? Esse, certamente, pelo menos no interior, eu diria que na capital também. A pessoa conhecer seu candidato, né? Isso sem dúvida. As pessoas não conhecem o candidato que votou. E você percebe onde você tem representação política, há um ganho do ponto de vista econômico, há um desenvolvimento daquela região, daquele estado. Não tenha dúvida que tem. E a população percebe isso. Fora que, se você tiver um local, você sabe onde o cara mora, você sabe quem é a tua representação, você sabe a quem procurar para reivindicar. Então, é absolutamente fundamental o voto distrital. A gente escuta muito, os forasteiros que chegam aqui e vêm só na época da eleição e tal, depois desaparecem da cidade, só em busca do voto do eleitor naquele momento. No voto distrital, isso não vai deixar de acontecer. Porque, primeiro, você tem eleição, o formato é como uma eleição majoritária, ou seja, naquele distrito, cada partido só apresenta um único candidato. Então, vai vencer aquele candidato. Um deles, não dá para um sujeito de outro distrito buscar votos lá. Então, a representação fica muito mais firme, muito mais... E aí, é óbvio que, independentemente do tamanho do distrito ou da representação que se tem, você acaba podendo... Veja, não importa se o deputado ou o representante daquele distrito é do partido A, B ou C. Não importa se os prefeitos daquela região são de partidos diferentes. A ligação dele é muito mais direta com muito mais direta. E ele é obrigado a fazer a representação lá. Ele vai brigar por aquele... Eu diria que é um pouco o que eu defendo no Senado, é o que ele vai defender nas câmaras. Temos deputado e também vereador, que é muito mais. Então, vereador, isso acontece bastante. São Paulo, na época de eleição de deputados, não tem isso muito de onde você é. Mas para vereador, eu sou vereador aqui em São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse também a sua experiência como vereador. Então, minha experiência é interessante, porque eu fui vereador de oposição e vereador de situação agora. É bem diferente uma coisa e outra, mas eu tenho procurado manter a minha atuação tendo reconhecimento que os eleitores que me colocaram lá imaginam que eu possa representar bem esta população. Portanto, apesar de ser pró-governo ou pró-oposição, eu tenho que ter a responsabilidade de não dizer sim a tudo ou não a tudo. Ou seja, o governo pode apresentar projeto, e o Haddad, quando foi prefeito aqui, apresentou projetos que eu votei a favor, porque achava que isso tinha sentido, que era bom para a cidade. Assim como votei contra e justifiquei o contra. Também na situação, eu acho que a gente não deve se falar sim a tudo, porque afinal de contas, para que serve a minha atuação lá se eu não puder interferir de alguma coisa para aprimorar o projeto? A gente quer o melhor para a cidade. É essa a ideia. Durante esses 6 anos como vereador, a gente apresentou cerca de 60 projetos de leis como autoria própria e mais outros tantos, ou muito mais do que isso, como coautoria. Alguns foram aprovados, outros não. Tivemos algum sucesso, mas você começa a ficar limitado na sua atuação
porque a tua competência é apenas no âmbito municipal. Então, legislação que interfere em algo nacional ou estadual, você não tem competência para discutir. Fica distante disso. Fica distante. Por isso, a ideia é de você ir para o Senado para você discutir questões nacionais e não só questões municipais. Mas é uma experiência absolutamente fantástica, porque você começa a entender o contraditório, você começa a respeitar que a verdade alheia, você é capaz de compreender que você não é dono da verdade e que ter a paciência de escutar as outras opiniões e, a partir disso, você avançar no que é possível. Meu pai já dizia que uma corrida é uma sucessão de passos. Você tem que dar um passo de cada vez para conseguir conquistar a chegada. E é isso aí, na política, que a gente procura é fazer isso. Procura conversar para tentar avançar. E mesmo que o avance, num primeiro momento, pareça pequeno, mas ele é sempre positivo. Como é que o senhor se coloca como candidato ao Senado, com referência aos candidatos ao governo do Estado? Bem, o meu partido, a gente faz parte de uma coligação que apoia o Márcio França como candidato a governador. Que é o atual governador e que tenho fé de que vai embolar essa disputa aqui em São Paulo. Acho que já está embolada entre ele, o João Dória e o Paulo Scaff, e ainda sem clareza de quem é que vai para o segundo turno. Nós deveremos ter um segundo turno com dois desses três candidatos, mas ainda não consigo enxergar quem. O senhor vê em Márcio França o melhor candidato? É claro, do seu partido. Ele não é do meu partido, mas eu acho que é o melhor. Mas é da sua coligação. Eu acho que sim. Eu penso que o João Dória frustrou a mim e a população de São Paulo na medida em que ele não conseguiu comprovar aquilo que ele disse na campanha, que ele é um bom gestor e que não político. Afinal, não há nada mais político do que o sujeito usar como trampolim a Prefeitura de São Paulo para tentar atingir o governo do Estado. E não teve tempo suficiente para mostrar que ele era um bom gestor. Acho até que se o João Dória se dispusesse a ficar até o final do governo, aí sim você poderia aferir se ele foi um bom gestor ou não e se credenciar ou não para voos futuros. A saída muito prematura da Prefeitura é um desastre, do meu modo de ver. Eu fiz até campanha, ainda estava no PSDB, fiz campanha para que ele não saísse da Prefeitura. Fiz uma campanha Fica Dória, porque achava que ia acontecer o que está acontecendo. Uma alta rejeição e uma incompreensão correta da população dele ter saído no meio do caminho. O outro candidato seria... O Scaff. Exato. O Scaff é alguém que tem uma história grande de sucesso empresarial, comanda a Fiesp, Ciesp há muitos anos, tem um desempenho aprovado por todos que compõem. Acho um bom sujeito, uma pessoa do bem, mas eu acho que o Márcio leva a seguinte vantagem. Ele foi vice-governador do Geraldo Alckmin, durante todo esse período não teve nada que ele tenha feito que criasse algum tipo de constrangimento. Você está falando de Márcio França. Estou falando de Márcio França. Que criasse algum constrangimento no governo do Geraldo Alckmin e que, apesar de ser do PSB, com um pensamento diferente, ele tem muito da continuidade daquilo que deu certo no Estado. O meu temor é que aquilo que se ganhou durante 24 anos de gestão do PSDB aqui possa se perder com alguém que entre e tente modificar tudo. Não, eu acho que o Márcio pode seguir no que deu certo e eventualmente, aprimorar aquilo que não vai bem. Candidato, a gente tem 5 minutos ainda para conversar aqui e eu não posso terminar essa nossa entrevista sem falar do seu pai, o seu relacionamento com ele. Em que medida o nome Mário Covas, né, pesa nos seus compromissos? Bem, pesa muito. É um orgulho muito grande ser filho de alguém que viveu política a vida inteira e num país onde política e políticos é sinônimo de coisa ruim, alguém deixar uma imagem tão positiva como a dele. Eu saio aí, agora em campanha, indo pelo esse interior, não há lugar que eu chegue que não tenha algum tipo de homenagem
pública a ele, pela trajetória política que ele teve. Eu não sei o que tem, quantas coisas homenagens a ele, mas tem muita coisa. Não é raro acontecer da pessoa, sabendo que eu sou filho dele, especialmente alguém que já está com cabelos brancos, que lembra e que esperar viveu. aquela combatividade, esperar que ele... A pessoa vir, falar alguma coisa, dar um testemunho de algo que tenha acontecido, que tenha vivido com ele, ou que ele tenha presenciado, e muitas vezes se emocionar e chorar. Isso, eu não tenho tradução para o sentimento que isso tem. Eu não consigo. Mas não acaba exigindo muito do Claro, esse é o lado do orgulho. O lado da responsabilidade é como é que você pode não manchar isso. Não decepcionar. Não decepcionar, porque eu sei que grande parte das pessoas que me colocaram na Câmara Municipal e agora mesmo na campanha de Senado, aqueles que votaram em mim, uma parte considerável, estão olhando para mim esperando que eu possa ser algo parecido com ele. As pessoas falam assim, olha, se você for 50% do que ele for, já está bom. Alguns falam assim, não, se você for 10%, eu gosto mais do 10% que dá menos responsabilidade para mim. Mas, de qualquer forma, é sempre um desafio você poder atender aquela expectativa que se gera. Mas não tenha dúvida que é um prazer muito grande você falar que é filho de alguém que tem uma imagem tão positiva, tão bacana e tendo feito política a vida inteira. Isso aí me inspira uma pergunta aqui. Como é que se sentiria hoje? A gente fala, claro, por hipótese, né? Hipoteticamente falando, mas como é que se situaria, né, o seu pai, Mário Covas, hoje, diante desse quadro, né, que se vislumbra aí por esse país, né, nesse país? Né? Bem, eu acho que se ele fosse vivo, esse quadro não estaria acontecendo. É mesmo, não é? Eu acho que não. Primeiro porque acho que ele talvez tivesse sido presidente da República. Acho que ele tinha força política, especialmente no último governo, quando ele foi reeleito. Ele tinha uma força política que poderia levá-lo a ser presidente da República. Lembre-se que naquela eleição foi exatamente a eleição que o Lula ganhou do Serra. E talvez fosse ele o candidato a disputar com Lula e eu acho que ele tinha condições de ganhar. E certamente se ele tivesse ganho, essa bandalheira, essa roubalheira não tinha acontecido. Nós teríamos a oportunidade do Brasil crescer como São Paulo cresceu. Nós teríamos a oportunidade do Brasil ser outra coisa. Seria, aí sim, o país do presente e não o país do futuro, né? Eu acho que essa situação de hoje não teria acontecido. Mas ainda que chegasse na situação de hoje, eu acho que falta uma voz como a dele para orientar as pessoas. Essa é a diferença do que existia no passado no PSDB e hoje existe. Na época, você tinha grandes líderes, ele era um deles, né? Ele, Montoro, enfim, tinham grandes líderes que orientavam. Ulisses também. Não, Ulisses não foi do PSDB, mas era um... do PMDB. Isso. Mas, era PMDB ou MDB na época? Não, PMDB. Já era o PMDB, na época da Constituinte. Havia uma orientação. Hoje não, hoje essa coisa, não há mais uma liderança que consiga, na sua ideia, na sua clareza e disposição de motivos, realmente fazer a orientação necessária para o país avançar. Candidato, a Rede Brasil de televisão agradece a sua presença aqui e essa sua disponibilidade em conversar conosco nesta série de programas com os candidatos a senador para São Paulo. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço e espero que Deus nos ilumine aqui, que a gente possa, de fato, sendo eleito, exercer um bom mandato. Meus amigos, e assim então termina esta entrevista com o candidato ao Senado pelo Podemos, Mário Covas Neto. Esta série com os candidatos ao Senado cumpre o objetivo de levar o maior número de informações aos eleitores que seguem a programação da Rede Brasil de televisão. Este espaço sempre esteve à disposição desses candidatos. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite.